O canal Terça Livre do YouTube acaba de conseguir uma vitória importante na justiça e voltará ao ar. Nós tratamos do caso do Terça Livre já aqui em Os Pingos nos Is, falamos sobre a retirada do ar do canal e agora recebemos a informação de que a justiça determina o retorno do Terça Livre ao YouTube. E sobre isso nós vamos conversar agora com o jornalista Alan dos Santos, ele que é sócio fundador do Terça Livre, está conosco para uma conversa a partir de agora. Como é que você recebeu essa notícia, hein, Alan? Olha, a gente sempre tem a esperança, né, de restabelecer a justiça no Brasil, né? O Brasil passou durante anos sofrendo com coronéis, né, tentando manipular a ordem ali no Brasil, e eu acho que esse ar de restabelecimento da justiça tem crescido cada vez mais, e a esperança da população de ver um país que possa estar caminhando para a obediência à lei, eu acho que é uma das coisas que mais me alegrou hoje. A lei brasileira impede, né, que aconteça o que aconteceu com os canais de Terça Livre. E acabamos de receber aqui a informação do nosso advogado que o juiz, então, deu essa decisão e o YouTube vai ter que pagar a multa se não devolver os canais. Né? Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Alan, a gente viu essa semana aí que o Instagram baniu a Dina, né, uma atriz aí famosa do canal da Disney, por uma postagem dela falando dos nazistas, de como os nazistas aí, os próprios vizinhos, deduravam seus vizinhos e dizendo como os conservadores e liberais vêm sofrendo esse mesmo comportamento, né, hoje em dia, e o mesmo colega dela ali também, um outro ator da Disney, já fez comparações também ali no nazismo e também não foi banido. Eu queria te perguntar o seguinte, quando eles suspenderam o seu canal, e hoje eles sempre mandam uma mensagem muito genérica, né, de acordo com a nossa política de privacidade, diretrizes, é tudo muito genérico, tanto é que a gente viu aí com a Dina e o outro ator da Disney, ambos da Disney, uma foi banida e o outro não. Se você recebeu essa mensagem, se foi essa mensagem genérica ou se dentro dessa mensagem recebida pelo YouTube antes do seu canal ser suspenso, se houve o motivo, se eles colocaram para você o motivo que o canal seria suspenso. A primeira advertência do YouTube foi dizer que quando nós colocamos um vídeo onde não há nenhuma opinião do Terça Livre, é só o vídeo do presidente Donald Trump falando com os jornalistas, a primeira aparição dele pública depois de ter o seu perfil do Twitter derrubado. E nesse vídeo o YouTube marcou como propagação de grupo violento criminoso. E aí recorremos, o YouTube disse que iria manter a decisão de que era um alerta, e depois, de repente, derrubou os dois canais, dizendo que nós violamos as políticas do YouTube. Só que não disse nenhuma qual foi o momento. No vídeo X, no minuto Y, vocês simplesmente violaram o contrato que existe entre nós. Né? Não teve nenhum momento em que o YouTube falou isso. Né? Essa, inclusive, é um dos pedidos dos meus advogados, que o YouTube venha dizer onde, quando e como que o Terça Livre violou alguma regra. Não informou em nenhum momento, sem contar que é um absurdo que o próprio YouTube se ache juiz de dizer que um presidente que ainda estava em exercício, que era o Trump, falando para jornalistas por que o perfil dele foi derrubado, que aquilo dali seria a promoção de grupos violentos criminosos. Não faz sentido. Augusto. Alan, em primeiro lugar, parabéns aí pela boa notícia. E segundo, eu queria saber o seguinte, em que é curiosidade mesmo, porque eu não entendo esses mistérios dessas redes sociais. Em que instância, em que tribunal foi decidida, foi decidido que o Terça Livre não podia funcionar e em que instância se decidiu que está liberado? Onde, em que cidade, qual o tribunal? Então, a primeira decisão não houve nenhum tribunal, né? O próprio YouTube determinou que assim o fosse. A segunda, sim, houve um tribunal, né? Eu estou aqui com a decisão em mãos. O tribunal, sim, houve, né? Foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, está aqui o despacho. E aí, sim, houve uma decisão de um tribunal. A primeira não houve. Então, é curioso, né, ver que há esse contraste, né? Para a liberdade de expressão, nós temos tribunais. Agora, para a censura, não há. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza.
você respondendo a Ana Paula, mencionou isso, né, que eram a justificativa da decisão do YouTube é vaga, como tem sido, né, de todas essas plataformas, descumpriu as normas, etc. E a gente sabe que, então, isso é só um proforma para eles dizerem, olha, a gente vai aceitar o que a gente quiser e a gente vai barrar o que a gente não quiser. A pergunta é se, na sua defesa, houve também a contestação sobre qual a função que a plataforma desempenha, se é uma função de plataforma ou se é uma função de editor de conteúdo. Como ali a gente queria algo bem objetivo, né, para que o juiz não ficasse ali entre ter de decidir o que ele iria dar ao Terça Livre, porque é um pedido, né, no caso da minha empresa, a gente focou no fato de que, violando a liberdade de expressão da empresa, né, dos jornalistas e do nosso funcionamento enquanto uma empresa de mídia, que hoje, né, tá crescendo bastante, nós queríamos continuar funcionando, porque é o único meio de plataforma que nós temos para fazer os nossos streamings e ter o alcance que o Terça Livre tem. E aí focamos no pedido de que o YouTube não poderia retirar o canal sumariamente, muito menos sem dizer qual era o motivo. E, de fato, nós iremos também ingressar outras ações, até questionando qual seria o papel da rede social, né? Porque isso é o que está sendo discutido aqui nos Estados Unidos, com a seção 230, é um debate que hoje está em voga, todo mundo está querendo saber se as plataformas, elas são como editoras, né, onde elas são corresponsáveis. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa aqui na Jovem Pan, não é apenas o jornalista que pode ser processado, mas também a Jovem Pan, como no Terça Livre, se eu estou ali entrevistando alguém, volta e meia eu escuto alguns jornalistas dizendo que o Terça Livre não tem nenhuma responsabilidade jurídica. Isso não é verdade, né? A súmula vinculante, inclusive, do Tribunal Superior de Justiça do Brasil, fala muito claro que se eu falar alguma coisa, não é apenas o Alan dos Santos que pode receber um processo, mas a própria empresa, o próprio CNPJ. Então há uma responsabilidade, porque a empresa está vinculada ao jornalista e vice-versa. Agora, qual é o vínculo que existe entre o Terça Livre, a Jovem Pan ou qualquer um que queira usar as redes sociais? Ela vai querer fazer um papel de ser uma editora ou ela é apenas uma prestadora de serviço? E nós iremos ingressar, sim, um pedido em relação a isso mais posteriormente, porque eu entendo até que haja a preocupação, né, preocupação com relação à pornografia, pornografia infantil, que é algo criminoso, pedofilia e tantos outros temas que são gravíssimos, mas para isso nós temos um processo legal, um corpo jurídico, é um Estado democrático de direito, ou seja, há um código penal, há um código civil, nós temos leis, né, que estabelecem o que pode e o que não pode ser dito. Né, a lei que vale para a China não pode valer para o Brasil, numa mesma rede social, é uma loucura, porque eu estou, né, hoje eu sou brasileiro, estou trabalhando uma empresa no Brasil, então eu devo estar submetido às leis brasileiras. Assim como aqui nos Estados Unidos, eu não posso fazer aquilo que no Brasil é permitido, como, por exemplo, sair com um amigo do lado de fora de um boteco e tomar uma cerveja. No Brasil eu posso, aqui nos Estados Unidos, em vários estados eu não posso. Eu tenho que respeitar as leis desse país. Então, da mesma maneira, eu vejo que as redes sociais elas precisam respeitar as leis do país onde elas estão operando. Porque se não for assim, então é mais fácil criar logo uma nova ordem mundial, com uma lei mundial, onde todo mundo tem que obedecer quem decide lá em cima, né? Eu acho que não é isso que nenhum país quer. José Maria Trindade, você, Zé? Pois é, olha, Alan, essa pergunta do Fius é assim, extremamente importante e complexa demais para ser respondida, eu admito. Desde o início eu parecia pregar no deserto, quando eu dizia sobre esta situação das mídias sociais, né, que são veículos de comunicação, e a minha grande preocupação lá atrás aflorou agora, são monopolistas. Não pode ter um setor onde só existe um YouTube, só existe um Facebook, só existe um Twitter, né? Então, se ela te excluir, você fica sem nada. Eu entendo o seguinte, que elas agora assumiram de vez a condição de veículo de comunicação e não é censura. Ela é dona da plataforma, ela coloca na plataforma quem ela quiser. Eu acho que está na hora, primeiro, de criar uma competição
E segundo, que o YouTube e os outros criem plataformas que você pague pelo espaço e publique ali o que você quiser. Né? Não acho que esteja ali em conflito a liberdade de expressão, mas sim o uso das mídias sociais. A minha pergunta é a seguinte: vocês não vão forçar a regulamentação disso, não? Quer dizer, regulamentar o uso, se realmente você assinou um contrato, mesmo não pagando, é um contrato de uso, aí é uma relação de consumo. Quer dizer, você não pode ser retirado do ar, porque você tem prejuízos e você pode cobrar esse lucro cessante da empresa. Quer dizer, não tem nada regulamentado. Acho que a grande questão é regulamentar o que é e o que não é, né? Isso também está no pedido dos meus advogados, né, com relação à existência do Terça Livre. Muita gente ficou falando que o Terça Livre era financiado por políticos, depois falaram que o Terça Livre recebia algum dinheiro da planilha da SECOM, do governo federal. Tudo isso já foi comentado, a própria Polícia Federal não encontrou nada na investigação com relação a mim e ao Terça Livre, quebraram o sigilo bancário da minha conta, viram que não tem nada ali, e a gente só vende os nossos produtos, né, que é Terça Livre Juntos lá, que agora a gente está tentando vender para poder sobreviver, porque nós não fomos cancelados só no YouTube não, tá? Nós fomos cancelados também pelas plataformas de pagamento, que foi algo muito mais grave do que tirar a nossa audiência. Eles tiraram os nossos assinantes, os nossos clientes. E é unilateral a decisão ali, ele simplesmente decide o que não quer. E o Zé Maria Trindade, você citou uma coisa importante, que é o contrato que existe entre a plataforma e quem consome a plataforma. Vale lembrar isso que a Ana Paula acabou de comentar. O que é visível é que uns podem e outros não podem no mesmo objeto em discussão. Ou seja, no mesmo assunto, uns podem, outros não podem. Todo mundo acompanhou no ano de 2016, a Nancy Pelosi falando de fraude eleitoral e gritando aos quatro ventos. E ela não teve a conta dela suspensa, ela não foi chamada de terrorista, nada disso aconteceu. De repente, quando você tem o outro lado falando a mesmíssima coisa 4 anos depois, então agora é crime, não pode. Aconteceu a mesma coisa em 2014 no Brasil, né, no final do ano de 2014, onde nós tínhamos ali, inclusive, pedidos de investigação de como foi as eleições em 2014. A população ficou ali querendo saber o que estava acontecendo e vale lembrar uma coisa, só pode haver dialética, só pode haver discurso onde você tem discursos retóricos existentes. Não pode existir a dialética de um discurso só. Né? E as plataformas elas estão fazendo isso. Você só pode ter discussão, debate de ideias em um único lado. Então você pode discutir se você quer ser do PCO, do PSOL, do PC, do B, do PT, mas você não pode discutir, né, se você quer ser da direita conservadora, liberal, liberal conservadora, etc. Você não tem um outro espectro que pode ficar debatendo. Esse outro espectro aqui fica calado e só esse aqui pode discutir o que ele quiser. E esse é o problema. O contrato não diz isso. O contrato do YouTube com o usuário não diz, se você é de direita, você não pode falar isso, isso e isso. Agora, se você for de esquerda, então você pode falar à vontade, que não tem problema nenhum. E isso, é esse o grande problema. Existe uma evidente decisão política em algumas partes, em algumas redes sociais. E isso não é o que está no contrato. Eu entendo a preocupação, entendo. Inclusive, tenho discutido e conversado com algumas pessoas para a criação de uma plataforma de streaming e a gente fica se perguntando, e aí, nós vamos ficar submetidos às leis americanas, onde você pode defender até o nazismo, que está lá pela Constituição americana? Eu acho isso absolutamente incorreto e errado. Graças a Deus, no Brasil, isso é criminoso. Mas aqui nos Estados Unidos não é, a Constituição permite. E aí, como é que a gente vai ficar? Nós vamos ficar submetidos como é que será a lei não, mas o acordo que nós vamos fazer com o nosso cliente. É uma das coisas que a gente está discutindo. Nós vamos fazer com que isso fique de acordo com as leis americanas ou de acordo com as leis brasileiras? É uma discussão justa, válida? É. Mas tem que respeitar o contrato que existe com o usuário. E você falar aí de ter uma concorrente é algo importante, porque ninguém mais lembra do Orkut. Eu acho que as redes sociais passaram já da hora de entender que pode surgir um concorrente e esse concorrente pode atrair outros usuários. Só que basta seguir o que está ali escrito no acordo e não fazer uma seletividade política.